Bom, esse é o meu segundo vídeo. No primeiro eu falei um pouco sobre o que eu quero com o canal, enfim, assiste lá. E eu acho que como eu falei que eu quero comentar sobre estudos, nada mais justo do que eu comentar sobre o princípio do aprendizado em si, né? Acho que faz sentido. Então, o aprendizado, ele sempre começa com uma pergunta. Porque, por exemplo, eu tenho um livro de culinária, eu começo a ler aquele livro de culinária. Só que, por que que eu estou lendo o livro de culinária? Porque eu quero aprender uma receita. Porque eu quero aprender a cozinhar, vamos dizer. Ou seja, a pergunta que tem na minha cabeça é: como eu posso cozinhar melhor? Ou como eu posso aprender a cozinhar? Então, muitas dessas perguntas que a gente tem na nossa cabeça, muitas vezes são inconscientes. Ou muitas vezes a pessoa nem tem mesmo, tá? Pode acontecer também, a pessoa não se questiona, não reflete. É muito possível. Tem pessoas que tendem mais a ser assim, outras nem tanto. Outras já se questionam mais e podem ir também para caminhos meio bizarros assim de conhecimento, porque às vezes a pessoa se questiona muito, mas não tem muito filtro, às vezes a pessoa tem muito filtro, não se questiona muito, enfim, são variáveis aí de personalidade. Mas isso vai de cada um. Então a gente sempre tem uma pergunta quando a gente quer aprender. Então, para a gente aprender melhor, o que que a gente pode fazer nesse sentido? Saber conscientemente qual que é a pergunta. A partir daí, a gente avalia se o conteúdo que a gente está consumindo pode ser um livro, pode ser uma aula, pode ser um artigo, o que quer que seja, porque, enfim, o livro, ele é um professor ausente. Então, qual que é a diferença de um livro e uma aula? Geralmente a aula é melhor, porque você tem o professor ali na sua frente te explicando e te tirando dúvidas. O livro não, o livro ele é um conhecimento morto, em certo sentido, porque você não tem esse contato direto com o professor que está ali. O livro é muito útil, claro, pô, mas ele se faz necessário, ele não é o cenário ideal. O cenário ideal é você ter uma aula com a pessoa que está ali te explicando na sua frente. Mas a partir do momento que você vai ler um livro ou você vai consumir um conteúdo, você tem que ter em mente o que que você quer com aquilo ali. Então, não, peraí, eu tô querendo ler. Deixa eu pegar um exemplo. Eu tô querendo ler Aristóteles. Tá, mas eu tô lendo por quê? Será que vale a pena? Se eu tô lendo Aristóteles, é provável que eu queira aprender os conceitos que Aristóteles dá, enfim. E coisas nesse sentido. Agora, se você quer aprender latim e está lendo Aristóteles, bom, acho que não faz muito sentido. Então você deveria ler um livro de latim, que é óbvio. E seguir essa linha de aprendizado, ela vai te poupar muito tempo. Vai te poupar muito tempo, porque na maioria das vezes a gente está consumindo um conteúdo que a gente não precisa, ou que a gente não quer. Ou às vezes o que a gente quer, a gente não está procurando saber. Sabe, aquela pergunta que você tem, você sabe que você tem, você não sabe como respondê-la direito. Então, tenha ela muito clara. Eu estudando agora, eu quero aprender, sei lá, metafísica, eu quero estudar mais, me aprofundar mais nesse sentido, astrologia, enfim, essas coisas que eu estudo já. E eu tenho umas perguntas na minha cabeça. Eu penso de forma muito pragmática, então eu tenho sempre na minha cabeça, como que eu posso usar isso daqui ao meu favor? O que que eu posso tirar disso daqui em algum sentido? É, como isso pode me ser útil? E eu acho que esse tipo de conhecimento está sendo muito útil para mim, então é o que eu tenho consumido, enfim. Mas pode ser que não, pode ser que para você o útil seja aprender a lavar uma louça. É um exemplo ridículo, mas pode ser que sim, pode ser que tenha um livro ensinando a lavar louça, e você vai lá e compra o livro, e lê o livro, e esse livro foi útil para você. E quando você tem essa primeira resposta da pergunta que você tem, é provável que você tenha mais respostas, mais perguntas, desculpa, depois. Porque vai se construindo uma cadeia de pensamento. Nessa cadeia de pensamento surgem novas perguntas e você agora busca responder as novas. Nisso você vai formando uma base intelectual muito grande, você cria um emaranhado de conhecimento que vai se solidificando cada vez mais, porque os pontos eles vão se ligando. E você aí sim dá para dizer que você começa a ter uma formação em qualquer coisa que seja, em qualquer área que seja, em qualquer assunto que você estude. Eu acredito que essa cadeia de conhecimento é o que realmente dá uma formação real pra gente, é o que agrega em alguma coisa. E esse tipo de aprendizado é uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil, que
na sociedade, enfim, as pessoas querem sempre um diploma ou querem sempre um certificado para aprender a fazer uma coisa que no fundo elas não aprenderam. Então vamos lá, um exemplo. A pessoa está fazendo educação física. Então o que ela quer? Ela quer um diploma para, sei lá, ser professor de academia, ser professor de escola, ser, enfim, coisas nesse sentido. No fundo, ela não. A maioria, tá? Isso eu estou generalizando, eu estou pegando um caso particular específico, mas que é muito comum. Então, a pessoa ela tá ali, o que ela quer no fundo? No fundo, ela não quer aprender a fisionomia humana, ela não quer entender o funcionamento do corpo humano, ela não quer entender como funcionam os esportes. No fim das contas, ela quer o quê? Um diploma para poder exercer aquela coisa que ela provavelmente não vai saber fazer, porque o objetivo dela é só o diploma para poder exercer aquilo. E aí você cria um. Você não, né? Se cria um cenário de que as pessoas elas não sabem mais exercer as profissões que elas têm. Isso é uma coisa muito séria, principalmente no nosso país aqui, por conta disso. A pessoa, não sei, cara, ela começa a banalizar o serviço dela de uma forma que ela se torna um péssimo profissional, se torna uma pessoa incompetente, né, na área dela. Desculpa se, enfim, você faz educação física e se identificou, se identificou é mais complicado, né? Eu espero que não, mas cara, acontece e muito, e esse é inclusive um dos problemas que tem nas faculdades aqui no Brasil. É uma fábrica de diploma, a educação não é mais valiosa pelo que ela te dá como formação, e sim no que ela te tira se você não tiver aquele diploma. Isso é complicadíssimo. Isso é muito complicado, porque para que o diploma, né? Enfim, muita gente tem, é uma coisa que está se tornando cada vez mais fácil, é muito fácil você fazer uma faculdade hoje em dia. E ao mesmo tempo é muito difícil você conseguir um emprego na sua área, porque tem muita gente com muito diploma. Ao mesmo tempo, essas pessoas não sabem exercer direito à profissão que elas supostamente têm. E nisso cria um ciclo sem fim de várias pessoas incompetentes competindo pelo mesmo cargo de trabalho e, enfim. No fundo, quem estuda de verdade se destaca melhor. E é isso que eu quero. Eu não sei se consegui deixar isso claro nesse vídeo, mas é isso que eu queria dizer. Que a formação é mais importante do que um título, um diploma, ou enfim. Porque você se aprimora e você tem uma gama de ferramentas melhor para agir para você agir no mundo, você agir na sua vida e por aí vai. Daí a gente passa a ter uma melhor clareza sobre as coisas, a gente começa a considerar possibilidades que a gente já não considerava, porque para você conceber alguma ideia, aquilo tem que estar primeiramente na sua imaginação, na sua gama de possibilidades, e muitas vezes, como o ensino das pessoas no Brasil é muito reduzido, elas não têm elas não têm um horizonte muito distante da própria realidade que, enfim, infelizmente é muito miserável delas. E eu quero, isso é uma tecla que eu quero bater aqui, que a formação intelectual é muito importante. É uma coisa que é banalizada, que as pessoas às vezes veem mais pro lado do nerdão, que o professor de filosofia, o professor de N coisas que fica viajando, e não é isso. É uma formação mesmo, para você aprender a viver, basicamente. Espero que isso tenha ficado claro nesse vídeo. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Enfim, eu pretendo não ficar muito nelas, mas se você quiser acompanhar, principalmente o Instagram tá aqui embaixo, eu vou deixar na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais alguma ideia de um próximo vídeo, ou alguma ideia desse mesmo vídeo, quiser debater alguma coisa, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo, até porque o canal é pequeno, não tenho nenhum motivo para não responder. Espero que tenham gostado. Até a próxima.